Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para darmos sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega. Estamos levando até vocês uma visão panorâmica acerca dos primeiros séculos da história da filosofia, séculos estes que estão circunscritos ali na Grécia, tanto a Grécia antiga quanto na Grécia clássica, né? A Grécia dos séculos quinto e quarto antes de Cristo, né? Nós estamos levando até vocês um curso que se propõe a apresentar uma noção geral, uma noção ampla acerca dos grandes pensadores, dos grandes filósofos que construíram o pensamento ocidental neste período, alguns deles com ideias que perpassaram os séculos, né? Sobretudo Platão, Aristóteles, né? E outros, né? Tiveram ideias que fizeram a cabeça, que inspiraram outros, não apenas outros pensadores, outros filósofos, mas políticos, artistas, e isso ao longo dos séculos que viriam. Pois bem, nós estamos neste nossos últimos encontros falando acerca das ideias filosóficas de um filósofo pouco conhecido, mas extremamente importante, chamado Melisso de Samos. Inclusive, já pontuamos que este filósofo foi importante até mesmo para a formação do pensamento da teologia cristã. Hoje nós continuaremos falando sobre Melisso de Samos, iremos apresentar outros dois atributos que Melisso deduziu do conceito de ser, né? Conceito de ser, cabe aqui repetir, eleático, parmenidiano, e que será determinante para a concepção deste conceito nos próximos séculos, né, por assim dizer, né? Hoje nós veremos mais dois atributos do ser concebidos por Melisso de Samos, né? No último encontro nós vimos os atributos da infinitude, né? O ser tal qual Melisso o concebe, o ser é infinito e o ser é uno. Hoje nós veremos que Melisso também deduz deste ser as categorias ou os atributos de imobilidade e de incorporeidade. Falaremos sobre o ser imóvel e o ser incorpóreo, tal qual pensado por Melisso de Samos. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós nos propomos levar até vocês um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco de arte, né? Levar até vocês um pouco do conhecimento que temos adquirido ao longo de muitos anos de estudo, de pesquisa, ao longo de muitas leituras, muitos cursos, enfim, aqui nós nos propomos contribuir para a construção do seu conhecimento, para a construção do seu repertório, a partir das áreas com as quais temos uma certa afinidade, com as quais temos uma certa bagagem, por assim dizer. Portanto, nos ajude, se inscreva em nosso canal, divulgue esse espaço a outras pessoas, faça a sua inscrição se não fez,
faça os seus comentários, né? Em termos de filosofia, sobretudo, né? Sugira também alguns temas para nós tratarmos aqui, né? As sugestões de vocês são sempre importantes e bem acolhidas, né? Claro, desde que construtivas, né? Mas eu sei que vocês irão sugerir coisas construtivas. Portanto, se engaje aí nesse nosso espaço, né, a fim de que nós possamos levar essas aulas a um número cada vez maior de pessoas. Bem, como eu já antecipei, em nosso último encontro, nós apresentamos 2 atributos que Melisso deduziu do ser parmenidiano, né, do ser concebido pelo filósofo poeta Parmênides. Né? Deste ser, Melisso deduziu o princípio da infinitude, o ser é infinito, e o ser também é uno. Expusemos as razões que levaram Melisso a concluir que o ser só pode ser infinito e também só pode ser uno. Nós fizemos isso, nós expusemos essas razões em nosso último encontro, em nossa última aula. Portanto, se você não assistiu a nossa última aula, assista para que a gente dê sequência ao raciocínio. A filosofia é um percurso que se caminha passo a passo. Não é um percurso feito a saltos ou a pulos, né? Nós devemos, em filosofia, estudar passo a passo o caminho ou a trajetória que determinado filósofo fez para conhecermos bem essa sua caminhada racional, essa sua caminhada filosófica, né? Não estudamos o pensamento de um filósofo fazendo saltos ou fazendo pulos. Nós o estudamos passo a passo, porque cada passo, ou melhor, né? Cada passo ideia está relacionado a outro passo ideia, que por sua vez está relacionado a um outro passo ideia, de modo a formar um corpo filosófico, de forma a construir, né, um mapa filosófico, uma geografia filosófica muito bem concatenada, muito bem relacionada. Portanto, não dê saltos estudando o pensamento de um filósofo. Se você não assistiu ao nosso encontro anterior, assista e depois assista a este para entender o caminho que Melisso de Samos fez. Caminho este que, após ter percorrido bem os atributos da infinitude e da unicidade do ser, ele agora passa para um outro momento, ou um outro, ele dá agora passos adiante nessa sua concepção de ser. Ele vai agora deduzir deste ser outros 2 princípios, outros 2 atributos, que são, primeiro, o atributo da imobilidade, e segundo, o atributo da incorporeidade. Ora, para Melisso de Samos, o ser é imóvel, ele não se movimenta. E ele não se movimenta pela simples razão, e simples entre aspas, né? Inclusive este conceito nós já debatemos aqui ao longo dessas aulas que temos falado sobre o eleatismo. O ser não se move, por quê? Porque para se mover haveria necessariamente a existência de um vazio. Para que o ser se movimentasse, seria necessário que houvesse o vazio, ou seja,
um espaço não ocupado por nenhum corpo. Porque se houvesse um outro espaço, mas este espaço fosse ocupado por um corpo, o ser não poderia, por sua vez, ocupar este espaço, porque não se trata, não, porque não seria um espaço, um espaço vazio. Para que o ser se mova, ele precisa ocupar espaços vazios, mas os espaços vazios não existem, porque não existe o vazio para Melício de Samos. Aliás, para toda a física eleática, não existe o vazio, pois o vazio simplesmente não é. O vazio pertence à classe do não ser, à classe daquilo que não existe, à classe daquilo que nada é. Portanto, não podemos afirmar que o ser se move, porque para o ser se mover, o ser deveria se mover no espaço disto que nada é. E aquilo que nada é simplesmente não existe. O vazio, como nada é, o vazio simplesmente não existe. Portanto, o ser não pode ocupar um espaço inexistente, pela simples razão de que esse espaço não existe. Daí, Melício concluir que o ser é imóvel, o ser não se movimenta. E aqui, Melício está pensando num movimento que é um movimento espacial, né? Que é um movimento externo, né? Vejam, quando estudarmos Aristóteles lá na frente, nós veremos que Aristóteles vai incluir na história da filosofia um outro tipo de movimento, que é um movimento que ocorre para dentro, um movimento que se dá no interior do ser, um movimento que se dá no ser e que não necessita de um espaço para que ele ocorra. Isto nós veremos quando estudarmos Aristóteles, o que já nos dá a ideia do quanto que Aristóteles vai romper em boa medida com esta física eleática, né? Esta física que nega a existência do vazio. Ora, o ser, portanto, é imóvel. E ele também é imóvel, como vimos em nosso último encontro. Por isso que essas ideias devem ser, esses conceitos devem ser, dentro do universo de um filósofo, entendidos passo a passo. Ora, a questão, o atributo da imobilidade do ser também está relacionado a uma outra característica desse ser, sobre a qual falamos em nosso último encontro, que é a sua plenitude. Ora, o ser simplesmente é pleno, ele ocupa todos os espaços. Se ele ocupa todos os espaços, não há para onde ele ir mais. Por quê? Porque simplesmente um passo além do ser, um passo além deste espaço ocupado pelo ser, ou ele não existe, ou ele já está ocupado pelo ser. Portanto, o ser ocupa todos os espaços, ele é pleno e, portanto, imóvel. Ele não precisa se movimentar. O ser, tal qual concebido por Melício, é um ser imóvel. Um outro atributo diz respeito à incorporeidade do ser. O ser, para Melício, é incorpóreo. E por que ele é incorpóreo? Olha, ele é incorpóreo porque ele é uno. E se ele é uno, ele não possui partes, pois a ideia de corpo pressupõe necessariamente a ideia de partes.
um corpo, nosso corpo tem partes, nosso corpo tem olhos, nosso corpo tem cabeça, tem mãos, tem nariz, tem boca, tem um monte de órgãos internos, enfim, o nosso corpo tem partes. E se o nosso corpo tem partes, este nosso corpo seria, portanto, limitado. Ora, o espaço ocupado pelo meu braço vai até o espaço em que se inicia a minha mão, né? O espaço ocupado pela minha boca, por exemplo, vai até onde inicia o espaço ocupado pelas minhas bochechas, né? Enfim, né? A ideia de partes que está relacionada ao corpo implica limitações. E como vimos em nossos encontros anteriores, este ser miliciano é um ser ilimitado. Portanto, ele não possui corpo, ele é incorpóreo, pois a ideia de corpo, repito, pressupõe limitações, implica limitações, acarreta limitações, e sendo ilimitado, necessariamente o ser miliciano é incorpóreo, porque nada pode se impor a este ser de forma a limitá-lo, de forma a cerceá-lo, de forma a confiná-lo em um determinado limite. Até porque, para além desse ser, nada mais existe. Por quê? Porque se existe alguma coisa para além deste ser, esta coisa só pode ser contrária ou diferente deste ser. E o diferente do ser, como já estamos vendo desde nossos primeiros encontros, falando sobre o eliatismo, desde as nossas primeiras aulas, falando sobre Parmênides, o não ser simplesmente não existe. E, portanto, não há nada para além do ser que imponha sobre ele alguma limitação, alguma restrição. Esse ser é pleno e absoluto. Portanto, ele não pode possuir corpo, porque corpo pressupõe partes, e partes pressupõem limitações. Sendo ser ilimitado, ele logo é incorpóreo. E aí, a partir dessa noção de incorporeidade do ser, tal qual concebida por Melisso de Samos, alguém já afirmou que a sua filosofia é uma filosofia espiritualista. Como também já afirmaram que a sua filosofia é uma filosofia materialista. O professor Giovanni Reale, que é a nossa grande referência para o desenvolvimento desse nosso curso, o professor Giovanni Reale sustenta a tese de que o ser meliciano não é espiritualista. Por quê? Porque o fato do ser miliciano não ter corpo não significa dizer que ele é um espírito puro. Até porque corpo não é o mesmo que matéria, né? Uma pedra tem matéria, mas não tem corpo. E, de igual modo, como diz o professor Giovanni Reale, o ser miliciano também não é materialista, até porque a matéria possui limites, a matéria possui extensão, a matéria possui textura, e a extensão e a textura não são prerrogativas do ser. O ser não possui extensão porque o ser é infinito. Todo corpo possui extensão, ou seja, nós sabemos onde um corpo termina e onde o corpo acaba. Todo corpo possui textura, mas não ser
meliciano, porque o ser meliciano não é infinito, portanto não sabemos onde ele começa e nem sabemos onde ele termina. O ser meliciano não tem textura, porque ele não é corpo. Não significa dizer que ele seja um espírito, porque pela razão já exposta, corpo e matéria não são as mesmas coisas, e nem significa dizer que Melisso é um filósofo materialista, pelas razões que nós aqui também já apresentamos, de tal modo que o professor Giovanni Reale nos deixa meio que no meio do caminho, né? Se a filosofia, se o ser meliciano não é ser meliciano, né? Não confundo a sonoridade. Agora me fez pensar que a sonoridade meliciano hoje é até cacofônica, por assim dizer, né? Porque ela nos lembra os milicianos, né? Em termos fonéticos, em termos sonoros, né? Mas aqui nós estamos falando de gente de ideia, né? Melisso, né? Já estamos falando de filósofo, não dos criminosos que compõem essas milícias, sobretudo no Rio de Janeiro, que afrontam, né? Que impõem um regime autoritário e opressor sobre comunidades mais carentes, né? Aqui nós estamos falando de Melisso, né? E não desses criminosos. O ser miliciano, tal qual pensado pelo professor Giovanni Reale, é este ser que está entre a matéria e o espírito, não sendo absolutamente espírito, nem sendo absolutamente matéria. Agora, o que compõe, o que constitui este ser tal qual concebido por Melisso? Nós já vimos os seus atributos, mas o que ele é realmente? Né? Olha, qual é a sua... Ele é constituído por qual elemento? Se é que ele é constituído por algum elemento, haveria nele uma quinta essência? Melisso nos dá resposta a essas indagações? Ora, veremos em nosso próximo encontro. O que eu quero enfatizar, para que fique claro a todos vocês, é que este ser meliciano é um ser infinito, ele possui uma grandeza infinita, e por isso ele também é incorpóreo, pois o corpo, aquilo que possui corpo, não é infinito em termos espaciais, muito pelo contrário, todo corpo é finito, sabemos onde o corpo começa e onde ele termina. E, portanto, este ser infinito é também necessariamente incorpóreo, este ser é uno, e este ser também é imóvel. Ele não se movimenta no espaço, porque ele ocupa plenamente todo o espaço. Estes são os atributos que Melisso de Samos deduz do ser. Em nosso próximo encontro, em nossa próxima aula, nós veremos outras conclusões que Melisso de Samos alcança por meio deste seu percurso, deste seu caminho, dessa sua jornada filosófica. Eu espero vocês em nosso próximo encontro para darmos sequência ao estudo do pensamento filosófico de Melisso de Samos, bem como do pensamento dos filósofos gregos. Eu espero vocês em nossos próximos
encontros em nossas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, de fazer aí os seus comentários, de divulgar esse espaço com outras pessoas, fazer a sua inscrição se não fez, e em breve nos veremos novamente. Um forte abraço a todos vocês e até lá.